Esse espaço que a gente tem agora, vai para participar numa eleição, eu usaria para chamar, por exemplo, sei lá, o Kim Kataguiri, né, que é naturalmente um cara da MBL, não escondo de ninguém, acho que ele já também não está escondendo de ninguém. E outros, talvez, o ministro Sérgio Moro, por exemplo, eu gostaria de fazer um convite para ele. Né? Caraca. Qual é a sua opinião sobre o Sérgio Moro? Vamos assistir. Cheslan, primeiro eu queria te parabenizar que você montou um canal de YouTube e eu me peguei assistindo o vídeo do Cheslan. Sigam o Cheslan que tá no YouTube, tá? Fala aí, galera, tudo bem? Long time no see. Agora vamos assistir a entrevista de ontem do Renan Santos na Jovem Pan. Vamos lá. Aproveitando também, Renan, eu gostaria de perguntar para você com relação à possibilidade que o Missão vai ter a partir da hora que tiver oficializado como partido, né? A gente sabe muito bem que partidos fundados têm ali aquela possibilidade de troca partidária. Eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam isso, até porque existe uma cláusula de barreira o ano que vem que vai ser bem restrita, né? 13 deputados, 9 estados, né? 2,5% de votos válidos, enfim. É uma conta difícil para se chegar, tanto que muitos partidos aí hoje não teriam mais acesso a essa cláusula de barreira. Existe essa possibilidade do Missão abrir para deputados de outros partidos vir e existe também a possibilidade de uma federação do Missão para poder atingir essa cláusula de barreira? Só um ponto. Antigamente era possível isso, não é mais possível porque abusaram dessa possibilidade. O Partido da Mulher Brasileira, à época, fez um puxadinho criativo ali e aí depois foi proibido. Mas nós não saímos convidando, como não estamos convidando por aí a esmo. A ideia de passar da cláusula de barreira a qualquer custo significa que a gente se tornaria, vamos dizer, amorfo rapidamente. Nós não queremos fazer. O nosso objetivo é justamente firmar nossa marca nessas eleições. Esse espaço que a gente tem agora, vai para participar numa eleição, eu usaria para chamar, por exemplo, sei lá, o Kim Kataguiri, né, que é naturalmente um cara da MBL, não escondo de ninguém, acho que ele já também não está escondendo de ninguém. E outros, talvez, o ministro Sérgio Moro, por exemplo, eu gostaria de fazer um convite para ele. Né? Caraca. Qual é a sua opinião sobre o Sérgio Moro? Eu sei que ele discutiu de uma forma muito controversa na militância, né? Por causa de algumas votações meio duvidosas. Claro, né? Você nunca vai ter nenhum político que vai sempre votar de acordo com sua convicção. Isso é impossível. Isso é uma coisa que os irmãos de batalha têm que entender, tá? Outro assunto, né? Mas nunca vai ter. E também isso é bom, lógico. Não tem como ser assim. Eu acho que pelo fato do Sérgio Moro ter tido esse papel importantíssimo na Lava Jato, né? E por ele ser um juiz muito bom, ainda tem uma credibilidade, né? Assim, só que também ele votou de forma muito estranha, né? No Senado recentemente sobre a ficha limpa, né? A alteração da ficha limpa. Tipo, um juiz que fez o seu nome no combate à corrupção votando a favor da alteração da lei da ficha limpa, né? Afrouxando, isso é meio estranho, tá? Porém, eu acho que o Sérgio Moro, num partido como a Missão, ele poderia ser, literalmente, julgando conforme as regras do partido, ser um político muito bom, cara, na moral. Ele foi um juiz muito bom, político até agora não sei, cara, não sei. Acho que não foi muito bom não, na minha opinião. Porém, eu acho que ele tem o potencial e eu, particularmente, sou favorável a isso, tá? Eu sei que como ele se comportou lá na época do Arthur, cancelamento e tal, né? Eu lembro que ele fez lá naquela época que ele quis ser candidato à presidência, ele se subjugou, né? Ao Centrão, desistiu, virou candidato a senador. Enfim, polêmica. Eu acho que ele seria um grande nome e eu gostaria de vê-lo lá, na moral, porque eu acho que ele tem potencial. Ele vai concorrer para o governo do Paraná, pode ganhar as eleições do Paraná, inclusive é o favorito para as eleições do Paraná. Talvez seria um cara que faria sentido aqui conosco. Ele vem fazendo um bom mandato como senador. Mas sério? Okay. Nomes no parlamento hoje não tem. Então, nós vamos ter que concorrer nas eleições, vou te falar aqui de maneira bem clara, na cara e na coragem. Eu não acompanhei o trabalho dele como senador 100%. Só as votações que foram meio zoadas também. Envolvendo também a indicação do Dino pro STF e tal. Foi meio... né? Mas, enfim, talvez... Ele foi um pouquinho melhor do que eu imagino, mas vamos lá, não acompanhei. E eu acho que, dadas as limitações que nós vamos impor a certos parlamentares, no sentido de que o cara que vai chegar e falar, não, eu vou chegar, mas vou votar aqui no meu estado de um jeito, no meu estado de outro. Eu já ouvi muito. Vieram parlamentares conversar comigo e falaram, não, ó, eu monto o partido aqui no estado aqui pra você, fique tranquilo, vai ser incrível. É sério? Cara, eu não tô afim que você faça isso. A gente já montou o partido e você não precisa trazer essa estrutura. Não, mas aqui eu vou apoiar o cara. Não vai apoiar. A gente vai ser bem estrito nisso, e precisa ser.
Se a gente não estabelecer, vamos dizer, essa ortodoxia e essa crença nas ideias, a gente vai passar qual mensagem para as pessoas que se mataram coletando assinatura pra gente? A mensagem que, no fundo, só o partido criar mais um PL. Não é a nossa ideia. Quer falar algo, Bia? Eu ia perguntar, então, vocês estão dispostos, por exemplo, a abrir mão de talvez ter várias candidaturas no ano que vem em prol da ideologia do partido, em segurar mais um pouco para o partido realmente acontecer? Não, a gente vai ter muitas candidaturas, mas o que a gente vai fazer nós não vamos ficar trazendo políticos de fora a qualquer custo com o objetivo de passar a cláusula de barreira. Todo mundo sabe que todos os partidos estão desesperados para passar a cláusula de barreira. Essa eleição vai ser muito difícil. E aí eles estão federando, estão se juntando, tá rolando uma confusão. Nós não vamos concorrer com essa pressão. Como assim? Eu pensei que eles queriam mamar fundo partidário, como assim? Eu vi isso num vídeo de um youtuber que vocês, contribuintes, têm que bancar o lanche dos caras? Que isso? Como assim? Não querem mamar? Nós temos que apresentar uma ideia de Brasil diferente. Esse é o nosso objetivo. Renan, hoje eu acompanhava aqui uma repercussão sobre uma fala sua nas redes sociais, que foi o fato de você dizer que se você tomasse posse como presidente da República, a primeira coisa que você faria seria ir até uma das comunidades do Rio de Janeiro para libertar as pessoas que estão lá sob o crime organizado. Isso dividiu bastante opiniões e eu quero entender mais profundamente e não além, e não somente o recorte que vai para a rede social, o que é essa proposta sua como um presidente eleito e empossado, caso seja. Em bom português, se nós ganharmos as eleições para 2026, o tema número 1 do nosso mandato será a declaração de guerra ao crime organizado, será a transformação da concepção do crime organizado como organização terrorista, trazer para o Brasil o conceito do que é conhecido lá fora como direito penal do inimigo, do jurista Gunther Jacobs, a ideia do direito penal de terceira velocidade, que já é muito discutido lá fora e que inclusive tem influência no direito americano, na Europa tem, que é a ideia de você tratar alguém que recorrentemente comete crimes e que sequer aceita a lei pátria como sua lei, como um inimigo. Portanto, o direito tem que ser rápido com ele, as leis penais têm que ser rápido, o processo penal tem que ser rápido e as punições têm que ser muito duras. Mas aí você vai depender de outros poderes, né, dos quais você não teria influência. Naturalmente, mas se a população decidiu eleger um candidato de um partido nanico, que recém surgiu, e ele chegou à presidência da República, com certeza a campanha foi gloriosa. E esse será o tema principal desse mandato. E nesses 100 primeiros dias de mandato, que os presidentes da República costumam contar com o beneplácito institucional dos demais poderes para poder iniciar sua agenda, eles já vão saber qual é a nossa agenda. Tanto que eu falei essa frase que é, no primeiro dia, o presidente da República tem que se encontrar junto com o seu governador, que espero que seja não é a demarcação privada, mas nós temos a liderança do Rio de Janeiro, o bombeiro Rafa, que por enquanto... Um cara muito bom, galera, muito bom mesmo. Muito bom. Eu acho que o bombeiro Rafa seria o homem perfeito para esse cargo, cara, na moral. Se você olha quem vai se candidatar, né, é desesperador. Pela primeira vez há muitos anos tem um nome realmente muito bom disputando o governo do Rio de Janeiro. Então a gente tem que ajudar muito ele nas redes, né, ano que vem. Nosso pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro e nós vamos fazer a primeira ocupação para demonstrar que o foco nosso é esse. Nós precisamos libertar 25 milhões de brasileiros que estão presos na mão do crime organizado. E é esse o recado que a gente precisa dar. Mas me explica, assim, esse projeto em movimento, assim, o que seria essa ocupação? Como é que você subiria nesses lugares como uma autoridade, em locais que são tão inóspitos? Não estou falando que eu vou pegar uma arma e vou fazer isso, tá? Realmente, eu nunca tirei nem de paintball, então não seria exatamente o melhor combatente num cenário de guerra. Entendi. Mas eu acho que um líder político, ele tem que estar junto aos militares no sentido institucional. Eles precisam se sentir respaldados pelo que está acontecendo. Desculpa por interromper de novo, tá? Mas essa coisa do líder tem que estar junto, né? Isso literalmente é a forma da antiguidade que os líderes, os reis, né, participavam das guerras. O Alexandre, né, que ele se inspira, né, na Macedônia, também, né, um rei, mas lutando na frente, tá, da batalha. E ele não quer se colocar na frente, tá, fisicamente, com a arma na mão, mas ele quer se colocar lá na frente institucionalmente, tá? Isso é tipo uma metáfora, né? Eles precisam entender que institucionalmente eles não vão estar abandonados. Não adiantava nada, ou quando o Temer fez aquela GLO, ele faz a GLO, nomeia um general e fica lá em Brasília olhando. A participação tem que ser próxima. E não pode ser uma participação realmente também malandra, como foi a do Wilson Witzel, que desceu de helicóptero daquela vez. Esse tipo de coisa não pode acontecer, porque esse tipo de coisa desvaloriza uma ação que é muito nobre para os brasileiros, que é a retomada do próprio território e a libertação dessas populações. Então, em bom português, a gente precisa fazer uso das polícias, mas não só das polícias. Porque o crime organizado no Brasil hoje é uma instituição, vamos dizer, nacional. Ela está presente em todos os estados. Eu não vou conseguir resolver a questão carioca se eu não for para o Paraná ver a fronteira com o Paraguai, porque tem droga passando por ali.
E também tem droga que vai passar por outros estados. Então, eu vou ter que ter uso da Força Aérea, a gente vai ter que fazer um trabalho de fronteira. É um trabalho multifatorial. E também tem que ter alterações nas leis penais, leis de processo penal, para você poder fazer esse enfrentamento. Esse tipo de enfrentamento, que é um enfrentamento geracional, porque representa, na minha geração, uma ruptura com as formas de pensar não só, vamos dizer, dos constituintes de 88, mas de quase todas as escolas de direito penal no Brasil, que pensam muito mais na ressocialização do que na punição, ela representaria essa mudança, uma mudança no enfoque e no enfrentamento. E uma coisa que é curiosa, eu comecei a tratar desse assunto nesses termos desde o ano passado, e desde então eu estou vendo outros pré-candidatos à presidência da República repetindo ipsis literis o que a gente está falando. E é ipsis literis, eu vi o Caiado teve presente aqui. Então tá todo mundo te copiando? Eu sinto que sim, eu nunca vi... Eu vou fazer uma pergunta um pouco nessa linha. Esse é um gancho. Pode aproveitar, já. O campo no meio. partidário da direita já está bastante congestionado, né? Você tem PL, PP, Centrão, Republicanos, Centrão, União Brasil, Centrão, Novo, Super Centrão, União Brasil. fora as siglas menores. Novo o que o Missão pode trazer de diferente nesse campo da direita, e o que te leva a crer que o eleitor, com tantas opções mais consolidadas, na direita mais centrão, na direita mais conservadora, na direita evangélica, na direita mais liberal, que é o caso do Novo, ao menos da parte econômica, o que o Missão pode trazer, o que te leva a crer que o partido pode realmente vingar, né? Prosperar nesse campo partidário da direita tão congestionado como está hoje? Se você perguntar para todos esses pré-candidatos, a única palavra que vai sair falando e ecoando o coração deles vai ser Bolsonaro. Se o Bolsonaro, e desculpa a provocação, entrar numa banheira hoje, todos os outros candidatos desses partidos eles vão morrer afogados. Eles estão no bolso do Bolsonaro, para ser claro. Todos eles falam que a primeira ação que eles tomariam quando ganhasse a presidência da República seria anistiar o Bolsonaro. Quer dizer, o Brasil cheio de problemas, a gente está partindo para um colapso das contas públicas para 2027, 2028, todo mundo sabe que vai ter esse colapso. A gente está, todo mundo agora eles falam em guerra contra o crime. Falando em guerra contra o crime, precisamos enfrentar o crime, vamos falar em desenvolvimento do Nordeste, vamos falar agora como a gente vai ter capacidade de negociar com a China ou com os Estados Unidos, e todos eles correm para falar que a primeira ação que eles vão tomar é libertar o Bolsonaro, porque naturalmente eles querem os votos do Bolsonaro. Eu não vejo nada de original no que eles falam. O Ratinho veio falar recentemente em guerra geracional e substituição geracional dentro da política brasileira, que é literalmente o nosso discurso. Eu fiquei curioso, um cara que está no partido do Kassab, que é uma das maiores velharias, um museu, o PSD, na Bahia, então, as oligarquias mais antigas, falando em renovação política via Ratinho Júnior. Eu olho, acho curioso, fico feliz, fico lisonjeado que ele está imitando as nossas ideias, mas eles não têm imaginação, eles não têm nada de novo. O que esses caras vão falar, por exemplo, sobre geração de classe média no Nordeste? O Lula aumentou a popularidade dele agora, ele está vindo com uma série de programas sociais. Saiu agora um estudo demonstrando que houve, vamos dizer, uma queda na pobreza extrema, muito por conta desses programas sociais que estão atingindo a base da população. Só que essa população não está se tornando efetivamente economicamente ativa, de modo a se libertar dos programas sociais e ter uma vida muito mais próspera. O que nós vamos fazer para gerar a classe média no Nordeste? Eu não vejo essa conversa. O que nós vamos fazer, por exemplo, para gerar complexos econômicos envolvendo agricultura e agroindústria para permitir que o Brasil exporte produtos agroindustriais? A Holanda, por exemplo, que é um dos casos mais emblemáticos, ela fatura mais com produtos agroindustriais do que o Brasil. É um Brasil gigantesco. Né? Isso é sobre agregar tecnologia e inteligência. Eles não... Holanda tem 20 milhões de habitantes, mais ou menos, se não me engano. Ou entre 15 e 20 milhões, eu acho. Imagina, tipo, o Brasil tem mais de 10 vezes mais população, cara, né? Isso é inadmissível para um país que realmente é um dos melhores do mundo em questão de agronegócio, né? Mas não tem essa indústria ainda desenvolvida, infelizmente. Mas tem um baita potencial. Falam. Eles vão ver assim, vou contratar um marqueteiro que vai ver o que a direita tá falando nas redes. É sempre isso. O que a meninada tá falando nas redes? Não tem ideia. Existe espaço para uma direita não bolsonarista? Porque há vários exemplos nos últimos anos de políticos de direita que se descolaram do bolsonarismo e acabaram sumindo. De Joyce Hasselman a outros, aí a lista é grande. Ou seja, isso faz supor que é estrito o espaço para uma direita que não seja atrelada a Bolsonaro, que é o que você está propondo. Existe realmente esse espaço? Você acredita que existe esse lugar, esse nicho? Eu não só estou propondo, como nós somos a prova viva de que existe. O MBL sobreviveu a tudo isso. A Joyce acabou. Todos aqueles que tentaram uma estratégia de puxar o saco do Bolsonaro o tempo todo, fica lá vivendo, encostado no Bolsonaro, depois são independentes, morreram. Nós nunca fomos isso. A única coisa que nós fomos favoráveis ao Bolsonaro foi no segundo turno da eleição de 2018.
Tirando isso, vocês fazem cobertura política, vocês sabem disso. Já no começo de 2019, nossa relação já tinha ido para as cucuias com o Bolsonaro. Não tinha meio. Uma coisa era o Kim votar a favor da Previdência, por conta da questão de responsabilidade fiscal que ele tinha. Outra é ser favorável a um governo que era muito ruim desde o início. Nós sempre fomos anti-Bolsonaro, no sentido de entendermos o Bolsonaro como um homem fraco e um traidor. E ele vem provando ser isso ao longo da sua história. Ele é muito persistente, há uma resiliência em ser fraco, em ser traidor no Bolsonaro. Isso aí ninguém tira dele, é um mérito mesmo, o cara é resistente nisso. Dito isso, o que eu acho... O mérito, cara. Se você vai pegar as pesquisas de opinião sobre as intenções de voto dos bolsonaristas fiéis dentro do eleitorado mais jovem, o que você percebe é que ele vai raliando. O Bolsonaro é muito mais forte entre mais velhos do que entre mais jovens. Isso aí, manifestação ontem na Paulista, se pegar a cobertura, eu fui ver. A idade média, mediana ali, 55 anos de idade. As pessoas eram mais idosas. O bolsonarismo hoje é um fenômeno etário e geracional, tal qual nós. Nós temos todo um campo a crescer. As pessoas mais novas não compram mais a ideia de que nós seremos salvos por um mito, porque ele, sei lá, está lutando contra a ditadura comunista. Isso não soa crível para as gerações mais novas. São pessoas que é absolutamente maluco, né? Fraco. A vida das pessoas não melhorou no governo Bolsonaro, como não melhorou no governo Lula também. Então, há espaço para isso e precisa ter, que esse é o meu ponto. Nós vamos ter espaço. Nós precisamos, igual eu falava, era impossível fazer um partido, o Bolsonaro não conseguiu. Nós conseguimos. Nós somos mais inteligentes do que eles, nós somos mais capazes do que eles, nós trabalhamos melhor do que eles. Naturalmente, a gente comprou uma tese, que é uma tese de sonhador, de nós seremos independentes a qualquer custo. Tá, vocês vão apanhar, vocês vão morrer. Tiveram a chance de matar a gente. Não conseguiram. Aí agora os caras vão ter que aturar. Zanin, a gente vai conseguir. A diferença que nós temos para todos esses caras não é só a inteligência, não é só a capacidade. É porque uma geração inteira de pessoas, especialmente as gerações mais novas, entenderam que ela vai precisar construir o próprio caminho. Um novo, que é um partido que tem mais dinheiro, né, é um partido oriundo da elite brasileira, optou por um caminho que é cômodo. Eles puxam o saco do Bolsonaro. O novo é o PCdoB do PT. Né? Então tem é o PCdoB do PL. Então o que o PCdoB faz PT, o novo faz PL. Legal, uma estratégia boa, malandra. Vão crescer fazendo isso. Mas não o suficiente, eles nunca vão ser uma alternativa. Tanto que o Carluxo vai, se ele xingar o Zema amanhã, o Zema, não sei o quê, vou comer o pão de queijo. Caiado foi xingado por eles. Ele falou, veja só um filho, o coração dele. Que isso, Caiado? Você não é o brabo? Goiás, tal? O Carluxo te bate em público e você aceita? Na pandemia, o Caiado era médico. Médico. Ele viu o Bolsonaro fazer o que ele fez. Ele falou, em Goiás eu vou fazer diferente. Não teve líder, não teve homem. Líder era o Kim, um japonesinho sozinho lá no Congresso. Eu atacava o cara, o Bolsonaro botou com um aliado dele no Ministério Público, os caras atrás da gente pra prender a gente. E esses caras aí que estão agora falando que são direitas, me desculpa, esses caras só são puxa-sacos. Se for falar, qual a opinião do Ratinho Júnior sobre qualquer coisa? Não sei, eu falei, eu amo meu pai. Esses caras não têm opinião sobre nada. A direita brasileira é um bando de oportunista. Eu volto a repetir, se o Bolsonaro entrar numa banheira, esses caras todos morrem afogados. Que legal, cara. Muito bom, galera. Gostei bastante. Faz tempo que vocês não me viram, né? Eu vou assistir o resto também agora, mas em off. A gente se vê no próximo vídeo, galera, tá?